Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Aqui quem fala é Leila Rocha de Oliveira Roberto Antônio de Oliveira. e nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Em Olambra. aqui na cidade São de Paulo. Olambra. Hoje está um sol muito bonito, um sol gostoso, nesse dia que muitos nem lembram que é feriado, porque muitos de nós estamos agora já num feriado prolongado, aquele feriado que muitos dizem assim, queria tanto um feriado, e agora muitos estão dizendo, já não aguento mais tanto feriado. Teremos mais um amanhã, né, Leila? Amanhã é só a data, né? Amanhã Não é 22 de feriado, abril, né? não é feriado. Mas hoje nós estávamos lembrando, e o Roberto até estava comentando um pouco sobre isso, porque quantos de nós, ao longo das nossas existências, que já foram várias, nos equivocamos, tomamos atitudes impensadas e muitos acreditamos que estamos realizando melhor naquele momento. E depois percebemos que não foi tão adequado às nossas decisões. Mas a bênção da reencarnação permite que a gente vá acertando, reparando, consertando o que nós vamos fazendo ao longo das existências. E hoje eu estava lembrando de um querido amigo que chegou agora para o nosso café e que é o Joaquim José da Silva Xavier. Ele, ao longo das existências, tomou atitudes que não foram tão adequadas. Mas não foi das mais felizes. Das né? mais felizes. Adequado depende da circunstância, né? Mas a bênção da reencarnação permitiu que ele reencarnasse no Brasil, nessa pátria que foi escolhida por Jesus para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E ele chegou aqui para fazer essa diferença. E muitos acabamos nem lembrando dele, né? Nem lembramos do nosso querido Joaquim José. O que você teria, Roberta, a falar sobre esse nosso convidado especial? Então, aquele que no século XVII, no século XVIII, nasceria na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, e na verdade era uma província, né, na época do Brasil Império, e que congregava um chamado governo regional nessa província, que ficava na sede de São João del Rei. E próximo havia outras cidades, né? Hoje cidades, naquela época eram vilas, e hoje a cidade tem o seu nome de Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier, e ele reencarna neste século referido, o século XVIII, e para resgatar de um passado com débitos pesados, né? E aqueles que atribuem-se a toga ou a sina de missionários, e eles, via de regra, estão entre nós, sim, para nos apontar caminhos, dar demonstrações de altivez, de patriotismo, valores nobres, porém, para também quitar-se de um passado não muito honrado. E é o que aconteceu com o nosso lembrado, homenageado de hoje, o Tiradentes. Cortando só um pouquinho, tem uma médium muito séria, muito respeitada, que é a Mariluza, e ela traz essa trajetória de Tiradentes. O nome do livro se chama De Mário a Tiradentes. E ela, que já tem mais de 200 livros, quase 300 livros psicografados, a mediunidade dela, ela tem vários tipos de mediunidade, mas uma delas é justamente para trazer, através da psicografia, essa parte histórica, né? De uma forma, não como a história clássica conhece, mas como o mundo espiritual relata. Então isso é muito bonito, porque aí nós vamos vendo como tudo está interligado. Nada está fora do comando de Deus
e nada está assim ao léu. Então é muito bonito quando nós vamos vendo toda essa programação divina que foi feita para o Brasil. Desde antes mesmo do Brasil ser descoberto, toda uma programação já existia. Mas o Roberto ia falando e eu cortei o Roberto. Nossa, perdi o pescoço. Gente, quem gosta de números, eu achei um bonito aqui. Hoje é 21 de abril de 2020. Tiradentes, ele foi condenado à forca e teve a sentença executada no dia 21 de abril de 1792. No dia 21 de abril de 1532 também, portanto, fazendo conta, 260 anos antes, este mesmo reencarnado, aqui entre nós como Tiradentes, ele, na época do Império Inca, ele era Francisco Pizarro. E neste dia e ano referido, 21 de abril de 1532, ele invade Sacsayhuama, que era a sede do Império Inca, uma fortaleza, na verdade, na cidade de Cusco. E ele promove uma verdadeira carnificina. E o impõe com muita crueza aos sábios, que eram sábios. Quem viu, por exemplo, e hoje visita essas ruínas, né, do que foi o Império Inca, tem a ocasião de constatar, são blocos monolíticos gigantescos, né, com arestas bem definidas, assentadas um sobre o outro, e que a gente fica até na dúvida quem seria, perante em termos de construção, o que teria mais mérito, mais grandiosidade, se as pirâmides ou aquelas fortalezas da cidade de Cusco. Mas então é isso aí. Então ele está no livro A Caiaca, da médium, que a Leila referiu agora. Mariluza, né? É a Mariluza Moreira Vasconcelos. E esse livro, A Caiaca, ele define a saga, ou melhor, ele narra a saga do então Francisco Pizarro. Agora, você quer falar alguma coisa a mais sobre a vida dele, a época aqui no Brasil, lá em Ouro Preto? Então, mas ele teve também uma outra reencarnação muito de um grande impacto, como o Papa Gregório. Gregório IX. Então, como Papa Gregório, ele é que institui como é que é o nome que fala? A Inquisição. Santo Ofício, né? Tribunal da Inquisição. Institui o Tribunal da Inquisição. Então, vê o compromisso espiritual, como, se a gente for lembrar, Paulo... Quer mais uma data, Leila? Já que você falou no Gregório. Então, a instituição do Tribunal da Inquisição, ou Santo Ofício, como foi proclamado à época, foi também no dia 21 de abril. Qual foi o mesmo ano? 1232. Antes do... Então, vocês vejam, tem 3 datas Pizarro, agora. Né? Eu estou dando essas referências, porque tem pessoas que estão nos ouvindo, certamente, são muito ligados a números, né? Então, você tem 21 de abril de 1232, 21 de abril de 1532 e 21 de abril de 1792. Como o Papa Gregório, 300 anos antes dele ser o Pizarro, 300 anos antes, ele como um religioso, como Papa, porque o Papa, o representante de Deus aqui na Terra, ele acreditava que ele estava tomando, penso eu, né, a atitude mais correta. Da mesma forma que Paulo, como um doutor da lei, como um conhecedor profundo das leis judaicas, ele acreditava que a perseguição aos romanos era a atitude mais correta, até que ele se depara com Jesus. E quando ele se depara com Jesus, ele muda e ele percebe todo o equívoco que ele havia
realizado até ali, inclusive condenando à morte o próprio irmão da noiva que ele tanto amava. E a mesma coisa, o Papa Gregório IX, provavelmente acreditando que o Santo Ofício seria uma forma de expurgar as ditas feiticeiras, os bruxos, então todos aqueles que fossem diferentes, e até hoje nós temos essa atitude. Os proclamados hereges. Porque todo aquele que pensa diferente de nós temos preconceitos, né? Que nós queremos que todos tenham o mesmo pensamento, torçam pelo mesmo time de futebol, tenham a mesma religião. Agora tem uma nota interessante aqui, Lê. Você falou no Gregório IX. Você sabia que Gregório IX ele foi sobrinho de Inocêncio III? Que foi Papa também, né? Papa Inocêncio III. Veja bem, então sobrinho, e que tinha o Inocêncio, tinha como amigo, sabe quem? Ninguém nada mais, nada menos que Francisco de Assis, né? Domo de Polvorello. Então, vê que as reencarnações se interligam. Agora veja bem, nós falamos no personagem central, que nos lembra o dia de hoje, é o homenageado de hoje, que é Tiradentes. Mas ele era cercado também daqueles seus contemporâneos, os mesmos ideais libertários, né? E que propunham também a chamada derrama, ou seja, no dia em que estivesse para ser cobrados os chamados impostos, eram impostos pesados, que no início era 20%, era um quinto, depois passou a ser 2/3, ou seja, 40%. Lembrando que esses impostos, esse ouro, ia não era para o Portugal. Brasil, né? Era para ir para Portugal. Isso. Né? Mas então havia aqueles que garimpando tinham um débito perante a coroa. E esse débito ele seria acrescido de 20% para 40%. Daí o dia da derrama, ou seja, os impostos atrasados. Né? Mas é interessante porque, como eu estava dizendo, né, todo um planejamento, porque o José, que é Joaquim José da Silva Xavier, ele veio para o Brasil, reencarnou no Brasil, a convite de quem, Roberto? Você lembra? Você estava lá na hora da reunião? A convite do nosso governador espiritual. Ismael. Do anjo Ismael. Isso. Então, ele se propõe a vir para o Brasil para poder se redimir. E onde a gente encontra isso? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. De né? Humberto de Campos. Então, quando ele vem para o Brasil, logicamente que todos aqueles que reencarnaram, todos aqueles que faziam parte daquele grupo, inclusive o próprio Aleijadinho fazia parte do grupo. O Aleijadinho foi em reencarnações anteriores, nada menos que Michelangelo. Então, aquele grupo todo era comprometido. E eles tinham o propósito de se redimirem, buscando essa libertação do Brasil, porque o Brasil ele tinha que ter um propósito. Jesus não se desiludiu com o Brasil. O propósito continua, de sermos uma nação que vai fazer a diferença no mundo. Então aquele grupo, ele se revolta com aquela atitude, porque eles tinham que mandar uma grande parte do ouro para Portugal. E nós aqui, que éramos uma colônia, passávamos privações. Então aquele grupo queria criar entre aspas, né, uma revolução para que pudesse se libertar. Só que sempre, da mesma forma que naquele movimento ali de Jesus houve alguém que o traiu, talvez também achando que estivesse tomando uma atitude coerente, aquele grupo também ali, um daqueles acaba traindo, e com isso começa uma grande
uma grande apreensão, né, de todos eles, não é verdade, Roberto? Isso está narrado com muitos detalhes no livro Confidências de um Inconfidente. O narrador é o espírito Tomás Antônio Gonzaga, que foi realmente um dos inconfidentes, daí a razão no título do livro. E traz muitos detalhes, né, as riquezas de como é que foi esse processo, mas o que me fixou, chamou muita atenção, é que o Tiradentes, uma vez aberto o processo, que ele ficou preso durante 4 anos, né? Eu acho que foi 3 anos. 3 anos. 3 anos. Isso. Então, durante esse período, ele foi interrogado 11 vezes por diferentes juízes, magistrados, meirinhos, e em nenhuma delas ele caiu em contradição, e isentando de culpa todos aqueles que estavam nominados para serem considerados também, seriam, aliás, condenados à forca e foram inocentados por ele. Então ele chamou sobre si toda a responsabilidade. O que é interessante também é que sempre tem aquele que denuncia, né? Porque todo processo, ele até hoje, né, conforme os cânones jurídicos, ele só tem origem em face de provas, e as provas são muitas vezes uma prova por uma denúncia. Então quem foi que o denunciou? Nós dizemos que traiu, né? Foi Joaquim Silvério dos Reis, e que mais tarde, conforme também consta no livro, teria reencarnado aqui e não chegou a tomar posse como presidente, que foi o Tancredo Neves, né? Então, veja que as reencarnações, elas se interligam. Agora, teve um personagem muito interessante que deixou esculturas maravilhosas. Quem conhece a cidade de Ouro Preto pode ver lá aquelas estatuárias, né, chamada Pedra Sabão, que são os profetas, né? Foi uma obra do escultor Antônio Francisco Lisboa, que ficou conhecido entre nós como Aleijadinho. Quer falar alguma coisa? Então, Aleijadinho era filho de uma escrava e de um português, acontecia muito isso, né? Mas o pai, acredito dentro de uma programação também, ele ensina ao filho aquela arte que ele já trazia de outras vidas, mas contribui para esse desenvolvimento. Excelente escultor, né? E então ele é um excelente escultor, traz aquelas esculturas e ali ele tem todo um simbolismo daquelas esculturas, mas nós não teríamos tempo agora para comentar, mas é uma provocação. Por que Aleijadinho, Leila? Por causa da hanseníase, né? Era a hanseníase conhecida, nervosa, né? Hanseníase, conhecida como a lepra, que foi tomando conta do seu corpo, das suas mãos, e ele foi ficando com as mãos assim, todas atrofiadas. Foi mutilação, né? Foi ficando assim, foi perdendo as articulações, foi perdendo os membros, mas mesmo assim ele consegue realizar, trabalhar de uma forma exuberante. E interessante também, Leila, o anagrama, ou seja, cada inicial da letra, aliás, cada uma das letras que compõe o nome é Aleijadinho. Então, cada uma delas é a inicial de um nome, de um dos inconfidentes. Ali nós sabemos que teve muito, nas né? estátuas, Avarenga Peixoto, José Álvares de Azevedo, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e tantos outros. E cada um deles tem um nome que forma, então, esse anagrama Aleijadinho. Muito interessante. Nosso tempo já está chegando ao fim, a gente rapidamente Só uma lembrou... rapidinha, falando sobre Aleijadinho, né? Veja bem, a ligação de Aleijadinho, ou melhor, de Antônio Francisco Lisboa, tem a ver também, que é lá nesse livro que a Leila citou, de Mário Tiradentes, né, de Mariluza Moreira Vasconcelos, que data do ano na Roma Antiga, né? Então tinha Mário, aí o título do livro, né, Mário Tiradentes, que era o personagem central. Então Mário era um militar de alta patente, né, junto ao prelado, a César, né, em Roma. Então eles tinham 9 consulados, você vê que tinha muitos poderes, então tinha 9 cônsules romanos sujeitos a ele. E tinha também um outro chamado Silas,
Só que o Silas, ele era inimigo do Mário. E eles se reencontram mais tarde, né? Então foi como uma quitação recíproca, né? O tempo já está esgotado, velho? Já esgotou o tempo. Falar. É tudo interligado, mas é só para a gente lembrar, porque O às dia de vezes, hoje. quantos feriados nós temos, feriados religiosos ou feriados de vultos, que fizeram algo de importante na história, mas a gente nem sabe. Porque a gente só se preocupa que é um feriado. E não sabe toda a programação que existe por trás daquele momento histórico e o trabalho que foi realizado para que aquele personagem pudesse atuar ali em benefício da humanidade. Tiradentes depois inspira Dom Pedro também a independência do Brasil. E já 30 anos espírito, depois veio a né? independência, né? 30 anos, certinho. Foram 30? É, 1792, 1822. Como espírito, né, ele inspira Dom Pedro e continua aí em esferas mais altas, trabalhando em benefício de todos nós. Mas tem muita coisa para a gente refletir, para agradecer e nos alegrar, porque sabermos que mesmo que por mais que a gente caia, por mais que a gente se equivoque, por mais que a gente tome atitudes que nos constranjam, mas a gente pode superar. E como disse Paulo apóstolo, o amor de Cristo me constrange, porque o amor de Cristo é um amor tão soberano, tão puro, tão elevado, que nós nos sentimos até constrangidos diante desse amor. Então convidamos a todos, 20 horas, o nosso estudo do Evangelho. Um beijo grande, um dia abençoado, um dia ensolarado, com esses raios divinos penetrando nos corações e acalentando e aquecendo cada coração amigo. Muita paz. Muito obrigado mais uma vez. A paz e saúde sempre.